Publicar uma pesquisa acadêmica? Nossa, isso pode levar anos. Mas e se eu te dissesse que dá para fazer isso em só 2 meses? Pois é, lá no coração do Brasil, uma editora chamada Pantanal está tentando fazer exatamente isso. E hoje a gente vai entender como. Para a gente entender a proposta da Pantanal, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário atual. Sabe, tem uma pergunta que vive ecoando pelos corredores das universidades. O modelo tradicional de publicação acadêmica, ele tá quebrado? Muitos pesquisadores se sentem, assim, bem frustrados com a lentidão, com processos que levam meses, às vezes anos, e, claro, com as barreiras de acesso que escondem o conhecimento atrás de assinaturas caríssimas. E é exatamente aqui que a nossa história de hoje começa. Uma editora brasileira está propondo uma resposta bem ousada para esses problemas. E ela se resume a 2 palavras-chave: agilidade e acesso. Ok, então vamos mergulhar nisso. A Pantanal Editora foi fundada em 2019 e ela já nasceu digital. A sede fica em Nova Chavantina, lá no Mato Grosso, mas como a operação é toda online, o alcance dela é global, quebrando qualquer barreira geográfica. O coração da missão deles é a filosofia do acesso aberto. A ideia é bem simples, mas é muito poderosa: democratizar o conhecimento científico. Tornar ele disponível para todo mundo, de graça, sem barreiras. E a ferramenta que eles usam para isso é uma licença bem específica, a Creative Commons. Na prática, o que isso significa? Que qualquer pessoa pode pegar os trabalhos, compartilhar, adaptar, com 3 condições bem claras. Tem que dar o crédito ao autor original, não pode usar para fins comerciais e, se criar algo novo a partir dali, tem que compartilhar com a mesma licença. É basicamente um convite aberto à colaboração. Mas aí, claro, publicar de forma aberta e tão rápida levanta uma questão fundamental, né? Como é que fica o rigor científico? É exatamente aqui que o processo de revisão da Pantanal se torna o centro de toda a discussão. E olha, a velocidade é realmente impressionante. O tempo médio, desde que o autor submete o trabalho até a publicação final do e-book, é de só 2 meses. Para quem está no universo acadêmico, onde os processos podem levar anos, essa velocidade é algo transformador, de verdade. Tá, mas como essa velocidade toda é possível? Bom, o segredo está num processo interno de 2 etapas. Primeiro, os editores fazem uma triagem, checando plágio, questões éticas, formatação, o básico. Depois, o organizador da obra faz uma análise mais profunda, olhando originalidade, gramática, referências. É um fluxo de trabalho bem enxuto, bem estruturado. E aqui a gente chega no ponto crucial. De um lado, tem o modelo ágil da Pantanal. Revisão interna, publicação em cerca de 2 meses. Do outro, o modelo tradicional de revisão por pares, aquele duplo cego, anônima, feita por especialistas externos, super profunda, só que pode levar meses ou até anos. Fica bem claro que existe uma troca aqui. A gente troca um tipo de revisão por muito mais velocidade. O modelo inovador é como esse, claro, depende muito das pessoas que estão por trás dele. E a equipe da Pantanal é interdisciplinar e global, e essa é a base de toda a expertise deles. No comando de tudo está o editor-chefe, o professor doutor Alan Mário Zufo. A formação dele em agronomia ancora a editora na sua principal área de conhecimento, que são as ciências agrárias. Trazendo uma perspectiva de fora, a gente tem o professor doutor Jorge Gonzalez Aguilera. Ele é de Cuba e a experiência global dele enriquece muito a equipe, reforçando aquela visão de uma ciência sem fronteiras. E a equipe também mostra que a editora está sempre olhando para o futuro. A presença do professor Bruno Rodrigues de Oliveira, que é especialista em matemática e machine learning, aponta para uma expansão bem clara, sabe? Indo além das ciências agrárias e caminhando para uma área mais ampla e tecnológica. Certo, então o modelo é rápido, a equipe é super qualificada. Mas a pergunta que realmente importa é: isso funciona? As pessoas estão lendo esses trabalhos? Para responder isso, a gente precisa olhar para os dados de impacto. E olha, os números são bem expressivos, viu? Essa tabela mostra os e-books mais baixados e tem títulos ali chegando a milhares de downloads. Isso mostra que o modelo de acesso aberto está, de fato, colocando essas pesquisas nas mãos de muita gente. Pensa só, o título mais popular, sozinho, passou de 8.300 downloads. Esse número, por si só, já demonstra o poder que o acesso livre tem. Só que tem uma distinção bem importante para fazer, como diz essa citação: downloads medem o consumo, mas citações medem a contribuição. Ou seja, uma coisa é um trabalho ser lido, outra, bem diferente, é ele se tornar a base para novas pesquisas. E aqui estão os números dessa contribuição.
Dados do Google Scholar mostram 125 citações e um índice H de 6. Isso significa que a comunidade acadêmica não está só lendo, ela está usando ativamente essas pesquisas e construindo conhecimento novo a partir delas. Então, a conclusão que a gente tira é bem clara. Essas citações validam o modelo. Mostram que esse sistema ágil da editora está, sim, produzindo trabalhos que são considerados valiosos pela comunidade acadêmica. O rigor parece ser suficiente para gerar uma contribuição científica de verdade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Em um mundo que exige uma ciência cada vez mais rápida, mais acessível, será que esse é o futuro da publicação acadêmica? A Pantanal Editora com certeza oferece um modelo que faz a gente pensar, e a decisão sobre qual é o equilíbrio ideal entre velocidade e profundidade, bom, essa continua sendo a grande questão.